sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista, um programa em que a gente conversa sobre política, economia, saúde, educação, meio ambiente, ciência, tecnologia e muito mais. O nosso convidado de hoje para um bate-papo é o ex-prefeito de Juiz de Fora, advogado e gestor público, Custódio Matos. Custódio governou a cidade pela primeira vez entre os anos de 1993 e 1996. Depois voltou à prefeitura entre 2009 e 2012. Também foi deputado federal por 3 mandatos e deputado estadual. Seu último cargo na administração pública foi como secretário de Estado de Governo em 2019, no início do primeiro governo de Romeu Zema. Para participar com a gente aqui hoje dessa entrevista, a jornalista e pesquisadora, professora também, Gilze Bara. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar então esse bate-papo, Custódio. Eu queria que você começasse falando dessa última experiência sua na administração pública, que foi como secretário de governo do Romeu Zema, lá em 2019. Queria que você falasse um pouco de como é que você deu esse convite, Você já estava há algum tempo afastada, dos cargos eletivos. Como é que você deu esse convite? Eu li que você se surpreendeu com o convite. Como é que foi isso? E você ficou ali por um período de quase um ano e depois se retirou do governo. Fala pra gente como é que foi isso, Custódio. A forma do convite já revela um pouco do que é o estilo e as características do governador Romeu Zema. Eu não o conhecia, nunca tinha conversado com ele, não conhecia as pessoas que compunham o Partido Novo, não tinha nenhuma relação com o partido. E a primeira vez que eu conversei com ele foi no dia em que ele me convidou para um almoço, para uma conversa, e nesse almoço me conheceu e me convidou para ser secretário de governo, o que, pela minha experiência, é um cargo sempre de uma pessoa muito ligada e com muita intimidade com o governador. Isso me surpreendeu muito e já foi um fator que um pouco explica também a minha saída posterior. Mas a minha avaliação dessa participação, eu brinco com amigos meus que eu fiquei na política, como você descreveu aqui, muitos anos, e além dos cargos, mandatos em que eu servi, eu sou servidor público de carreira. A administração pública foi a minha vida e eu exerci vários cargos técnicos também ao longo da minha vida, sempre na administração pública. Então, me surpreendeu muito e eu me referi que esse período foi uma espécie de doutorado e pós-doutoramento que eu fiz em política, porque o poder que eu vi ali em disputa e as questões que eu vi ali, e a maneira totalmente inovadora com que o governador Romeu Zema se saiu no primeiro governo, foram novidades extremas, mesmo uma pessoa experiente como eu, e mostrou também, por um lado, uma figura nova na política brasileira, com um estilo completamente diferente do absolutamente predominante na política brasileira, uma pessoa de grande integridade, de propósitos muito positivos e completamente inexperiente politicamente. Você imagina eu, secretário de governo, com um governador que não tinha nenhuma experiência política e com quem eu não tinha nenhuma intimidade anterior, pessoal, nenhuma articulação anterior. Eu tinha muitas amizades, muitos conhecimentos com deputados, e isso foi um dos motivos que me levou a ser convidado, e uma amizade com o vice-governador, que foi a pessoa que sugeriu o governador, o Paulo Brandt. O que resultou dessa experiência, o que eu já vinha refletindo em entrevistas ao longo da minha carreira, venho falando isso, é a extrema limitação que o sistema político brasileiro introduz para que o Brasil seja bem conduzido. Quer dizer, em resumo, eu acho que o Brasil está muito bem resolvido na economia privada, na sociedade civil, está muito bem resolvido. É um país até à frente, muito à frente dos seus congêneres no mundo todo, nos países em desenvolvimento, e mesmo comparado com alguns desenvolvidos, mas tem um sistema político que não podia ser planejado para ser pior. Quer dizer, o grande embaraço
para que o Brasil se desenvolva com a sua vocação como civilização, como democracia, são as regras de eleição da política, especialmente para os cargos legislativos. O que introduz uma contradição entre executivo e legislativo quase intransponível, como a gente está vendo agora, quase como um paroxismo, né? Nós vivemos um sistema quase parlamentarista, sem que o parlamento assuma responsabilidade pelos seus atos. Quer dizer, tudo que ele faz de bom, ele assume. Tudo que ele faz de negativo acaba repercutindo sobre o executivo e sobre a sociedade em geral. Então, a minha lição, em resumo, você me interrompa sempre que eu estiver sendo muito prolixo, mas, em resumo, o que eu vi é um governo que é o que o povo sempre quer, uma pessoa honesta, íntegra, com bons objetivos, com prioridades corretas, e que não consegue impor uma agenda, essa agenda positiva por causa de contradições político-partidárias. Ainda se fossem políticas e partidárias e ideológicas, estaria bem, mas não são muitas vezes oportunistas, barganhas, né? Barganhas em troca de interesses menores. Em suma, é muito difícil reformar esse sistema, porque ele, para ser reformado, na regra democrática, tem que nascer do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é o grande beneficiário, ou não o Congresso, eu diria, mas as pessoas são as grandes beneficiárias dos defeitos do sistema. Então, aí nós temos, a meu ver, a principal contradição e o principal embaraço ao desenvolvimento brasileiro hoje, e que já vem de alguns anos, mas se aprofundou muito de uns anos para cá. Nós vamos voltar a falar disso, vamos chamar a Gilze para participação aqui, né, Gilze? Muito obrigada. Eu que agradeço, Marise, pelo convite. Prazer, Custódio. Gilze, é um prazer revê-la. Antes de falar de política, eu preciso perguntar. Nunca te vi sem bigode. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também deve estar perguntando sobre isso, né, Marise? Cadê o bigode, né? Que era nas chaves, né? Uma marca, né? Até eleitoral. Tem a ver com a etapa da vida que eu estou vivendo e com tudo que a gente já começou a conversar e vai conversar. Para você ter ideia, eu tenho 2 filhos, né? A Luísa, que tem quase 50 anos, e o Rodrigo vai fazer 45, eles nunca tinham me visto sem bigode. Eu mesmo já tinha esquecido como é que eu era. Então, deu um pouco questionamento deles, dos meus netos, e um pouco até essa curiosidade de me ver como eu nasci, né? Que eu usava bigode há muitos anos. E foi uma espécie de rito de passagem. Quando eu voltei do governo do Estado, na Secretaria de Governo, eu me via na perspectiva, que é a concreta, de que eu estava praticamente me aposentando, encerrando um ciclo longuíssimo da minha vida, que foi o ciclo da minha prestação de serviços políticos e na administração pública. Então, eu acho que eu não pensei nesses termos, mas, assim, inconscientemente, eu acho que foi um rito de passagem. De uma etapa da vida extremamente importante, extremamente rica para o meu desenvolvimento pessoal, e espero que tenha sido útil também para a sociedade, para uma reflexiva, mais de acordo até com a minha personalidade, porque a minha vida tem esse aspecto curioso, porque ao longo dessa vida toda de exposição política, eu tinha sempre um conflito interno, porque eu sou uma pessoa introspectiva, quase tímida, e uma atividade que exigia uma exposição. Então, a vocação falou mais alto, a vocação para a política, para a administração pública falou mais alto. Mas, de repente, eu me vi assim, relaxado e abstraindo dessas necessidades de fazer esse esforço da exposição. Muitas vezes as pessoas, ao longo da minha vida, eu vi algumas críticas em campanhas eleitorais, inclusive algumas pessoas que tomavam, até por uma certa arrogância, o que era, na realidade, timidez, entendeu? Que as pessoas que não me conheciam mais de perto, essa é uma coisa comum, né? As pessoas confundirem
a introspecção com arrogância. Ainda mantendo nessa linha, né? Sem o bigode, você não é reconhecido nas ruas, mas você já confessou aqui que as pessoas reconhecem a sua voz, né? Como é que é isso? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Primeiro que eu já estou afastado há alguns anos da exposição, há uma renovação de gerações, né? Então muita gente já não me conhece mais, né? Mas algumas pessoas, às vezes eu fui numa loja agropecuária comprar uns produtos há uns meses atrás, e é uma loja meio escura, assim, aquela loja tipo agropecuária, muita coisa, né? E conversando, pedi as coisas, aí o funcionário começou a pesar, eu falei, não, ele perguntou, quantos quilos você quer? 6 quilos, você tem isso, não tem aquilo? Seu custódio. Eu já reconheci pela voz, porque o bigode realmente era uma marca muito forte. Então, né, Marisa? Ô, Custódio, vamos voltar para a política do ponto que a gente parou, né? Numa entrevista também, você falou que o cargo em que você estava era como fusível, né? Que na hora que a coisa aperta, que ele queima, né? Isso. Como é que foi isso? Você acabou ficando 8 meses no governo Zema e saiu. Eu saí, veja bem, com uma relação excelente com o governador e mais do que isso, um admirador do governador. Então, a minha saída não tem nenhum conflito de objetivos, nem conflito político. Eu saí porque realmente a imagem é essa, o cargo de secretário de governo, o cargo de articulação política, principalmente com o parlamento, ele é um fusível. Quer dizer, quando a temperatura... O governador não pode brigar, né? O governador não pode se expor ao trato, ao conflito direto com o parlamentar. Uhum. Então, quando a temperatura subiu muito, e não por minha causa, por circunstâncias da política, como eu disse inicialmente, havia, como há ainda até hoje, um grande conflito de projeto entre o Executivo Estadual e a Assembleia, e desse conflito, de repente, precisava haver uma renovação para ter um reinício, um segundo tempo. Sim. E aí foi necessário, além do fato de que, como eu disse, o secretário de governo tem que ter muita interação com o grupo do governador. E eu não era do Partido Novo, nem tinha projeto de ingressar no Partido Novo, então acabou o próprio governo formando novos quadros e eu fui sucedido por uma pessoa, não imediatamente, mas era o projeto realmente do Partido Novo, por uma pessoa do partido que foi jovem, foi adquirindo experiência ao longo do governo. Custódio, pela sua resposta à primeira pergunta que a Marise fez, eu estou certa em pensar que você defende a reforma política? Há muitos anos, se for rememorar entrevistas minhas para a Tribuna, em rádio, em campanhas principalmente para o deputado federal, né, que tinha mais a ver com o tema, eu falo o que eu disse aqui em resumo há muitos anos, há mais de 20 anos. E, infelizmente, os problemas que me levaram eu e muita gente mais, a essa conclusão de que é a reforma mais importante que o Brasil teria que fazer, diminuir o número de partidos, que já deu alguns passos nesse sentido, e tornar a eleição para deputados, principalmente, mais representativa. Esse é o nó górdio. As pessoas não se lembram em quem votaram para deputado, não dão importância ao voto para o deputado, e não é impossível, elas não fazem isso por incompetência. É impossível as pessoas tomarem conhecimento porque são 600 candidatos passíveis de voto em Juiz de Fora, em Bicas, em Guarani, entendeu? Não há... Então a pessoa tende a votar porque o prefeito pediu, ou porque a pessoa é da determinada igreja, ou porque a pessoa defende uma causa que lhe é simpática, mas não conhece bem. O que acontece é que essas pessoas chegam no Congresso Nacional, elas decidem coletivamente, e as suas lideranças principalmente, elas decidem a vida do país. Não é a questão da igreja, a questão da proteção dos animais, como é que vai ser a reforma tributária, como é que vai ser
o destino do país, qual vai ser o orçamento do país, qual vai ser a prioridade dada à educação, à saúde, que hoje não se reflete no orçamento. A gente está vendo a questão das emendas impositivas, do tal orçamento secreto, que cada vez se inventa uma fórmula mais aperfeiçoada e pior para o interesse nacional de ter uma fatia maior do orçamento nacional. O orçamento público da União hoje, do governo federal, é quase todo ele, aquilo que é passível de decisão, é quase todo ele decidido no Congresso Nacional, e não é por programas políticos, não é por programas de políticas públicas, é pelo interesse ou paroquial, ou muitas vezes interesses até menores do que o paroquial, de beneficiar determinadas cidades, e isso distorce completamente a alocação dos recursos públicos do Brasil e está levando a uma sensação de inutilidade da política e de distorção dos objetivos da política, que, como o passado recente demonstrou, é extremamente perigoso para a democracia. Você já falou, é isso, né? A democracia está ameaçada por esse modelo, né? Na realidade, a democracia está a democracia tal como a nossa geração conheceu e gerações anteriores, ela está sob escrutínio, sob discussão no mundo todo. Não é uma peculiaridade do Brasil. Só que há distinções de temáticas. Você tem na Europa Ocidental discutindo as questões transcendentais do mundo, climáticas, ambientais, a influência da rede social na política, tudo isso está levando a uma sensação de que aquilo que nós temos como democracia, que vem lá do Montesquieu, né, de 3 séculos atrás, ela não é mais adequada para a tecnologia, para a civilização contemporânea. Isso é normal, haver uma defasagem entre construções sociais e as instituições econômicas e tecnológicas. Então, esse conflito é natural e está sendo superado, porque esses países têm sistemas de representação muito mais flexíveis para a mudança dos seus tempos. São eleições de deputados distritais ou em lista, que tende a beneficiar propostas de políticas públicas. Agora, o nosso país tem um sistema que não tem nenhuma vinculação entre o que a pessoa defende, o que eu acho como prioridade, e o deputado que foi eleito na minha região. Então, o nosso problema no Brasil, na América Latina, em grande parte, mas no Brasil, como seu maior país, em termos assim, máximos, a nossa questão é muito mais grave, porque na Europa e em outros países se discute como aperfeiçoar a democracia, e isso está sendo feito aos trancos e barrancos, como é desse tipo de conflito, mas aqui no Brasil a gente não vê luz no fim do túnel. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos, e com a jornalista Gilze Bara, que participa também como entrevistada aqui com a gente no JF Entrevista. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando de política em Juiz de Fora. Até já! E aí, tudo bem? Eu sou Maria Judite, apresentadora do videocast Café com Política, e tô aqui para te convidar a acompanhar o programa desta semana, que vai ao ar na terça-feira, às 9 da noite. O tema do nosso bate-papo desta semana é o programa Bolsa Atleta, uma lei daqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Para bater esse papo com a gente tem um dos autores da lei, o vereador André Luiz, e o vice-presidente do Conselho de Desportos de Juiz de Fora, o Marcelo Enes. Então, fique com a gente, não deixe de acompanhar esse bate-papo e até breve. Ei pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês que o Resgatando o Juiz de Fora vai dar uma pausa. A gente vai voltar em agosto com uma cara nova, uma nova roupagem, mas principalmente com novas memórias da nossa cidade. E eu já adianto,
que a 4ª temporada, em agosto, quando a gente retornar, vai ser sobre a paixão nacional do brasileiro. A gente vai falar, gente, sobre futebol. E a gente vai começar o primeiro episódio da próxima temporada aqui, nesse local, nesse campo. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas eu só posso dizer que a história que a gente vai contar logo no início vai te surpreender e vai encher o seu coração juiz-forano de orgulho. Então, eu te espero para a 4ª temporada do Resgatando Juiz de Fora em agosto, para a gente contar sobre o futebol na nossa cidade. Até lá! Estamos de volta com o JF Entrevista. Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos. Participa com a gente a jornalista Gilze Bara, que começa perguntando nesse bloco, Gilze. Custódio, você foi prefeito de Juiz de Fora por 2 vezes e eu gostaria de saber o que você considera que foi o seu grande legado enquanto prefeito da cidade. Só para deixar, né, as pessoas sintonizadas, o Custódio governou Juiz de Fora de 93 a 96 e depois de 2009 a 2012, né, Custódio? Gilce, eu gostaria de colocar sob um ângulo pessoal o conteúdo da sua pergunta. Eu nunca tive a preocupação assim, pessoal, íntima, de legado. Aliás, eu nunca tive sequer em sonho a ver a possibilidade de eu um dia ser prefeito de Juiz de Fora. Só para um parênteses, meu pai foi funcionário municipal, funcionário da prefeitura, foi tesoureiro da rodoviária, foi chefe do almoxarifado da Secretaria de Obras. Eu venho de uma origem assim, de classe média baixa, com todas as inseguranças e perspectivas, né, e ambições que isso às vezes traz, mas quer dizer, se me perguntasse lá aos 19 anos, quando eu era funcionário da Câmara dessa Câmara aqui, funcionário concursado, qual que era a minha ambição, eu diria que eu gostaria de ter uma vida profissional, uma vida pessoal relevante, que eu me sentisse útil. Então, quando você me pergunta de legado, eu gostaria de, até para despersonificar, voltar ao meu ao segundo cargo, que eu fui funcionário daqui da Câmara, mas não tinha ambição, né, de fazer nada além do meu próprio trabalho. Mas quando eu fui secretário, o antigo IPLAN, né, que seria hoje Secretaria de Planejamento, mas era uma Secretaria de Planejamento muito mais ampla, porque envolvia o IPLAN, quando eu fui diretor do IPLAN, envolvia planejamento urbano, agricultura e habitação. Então, se posso falar em legado, e aqui eu divido com toda a administração e com o próprio Tarcísio Delgado, que era o prefeito, que era o prefeito, era meu chefe, e que me propiciou, portanto, de voltar para Juiz de Fora, porque eu trabalhava no Brasília. Dessa época, eu destaco uma coisa que as pessoas não dão importância, por não saberem exatamente o que significa, mas quem lida com planejamento, com administração municipal sabe, foram as leis urbanas de Juiz de Fora. As 3 leis que até hoje regulam a cidade. A Código de Edificações, a Lei de Uso do Solo e a Lei do Parcelamento Urbano. Juiz de Fora tinha uma legislação que era de 1934. E nós estamos falando aqui em 85. E eu coordenei a elaboração dessas leis e outros trabalhos que resultaram em regulação de ocupações irregulares, como a Vila Olavo Costa, a Vila da Prata, e isso na administração do Tarcísio Delgado. Mas essa contribuição que eu coordenei, uma discussão que envolveu todos os setores da sociedade, foram meses de reunião lá no Clube de Engenharia, essas leis, elas ajudaram que Juiz de Fora, que já tinha problemas acumulados, evitasse novos problemas de desenvolvimento urbano,
que tornasse a cidade mais complicada do que ela já é, do ponto de vista de trânsito, etc. Eu considero isso uma grande contribuição e que divido não. Quem assinou a lei foi o Tarcísio, que era o prefeito, e a Câmara da época que aprovou. Mas eu considero uma participação pessoal que eu considero muito relevante, como considero muito relevante dessa época também, e que eu ajudei muito o Tarcísio nessa tarefa, que foi de conseguir a fábrica da Bernardo Mascarenhas para Juiz de Fora e transformá-la no centro cultural que está hoje, que são contribuições permanentes, como eu lembro também. Que vem antes da sua eleição. Da minha eleição, prefeito. Eu era secretário. Por isso que eu estou falando que o mérito do prefeito. Né? E aí você participou, você estava nessa época, quando teve o movimento Mascarenhas Meu Amor? Sim, que era... o movimento Mascarenhas Meu Amor foi uma mobilização de fora para dentro, muito, muito importante, porque desencadeou um mecanismo que nos permitiu, a mim e o Tarcísio com a liderança e eu com o trabalho de apoio, de assessoria, trabalho técnico, conseguiu o que era o setor cultural não conseguiria, que é conseguir a propriedade que era dividida entre o Estado e a União. Então, nós tivemos uma audiência com o então governador Tancredo Neves, Tarcísio e eu. Tarcísio era amigo do Tancredo, eu o conheci nessa ocasião, e foi uma ocasião fantástica, porque o Tancredo era uma pessoa assim, que mostrava a grandeza dele em 5 minutos. E o Tancredo imediatamente concordou em ceder a parte do Estado, e depois nós conseguimos, com a União também, a cessão da parte da União, e depois todo o trabalho que eu acompanhei assim, de perto, indo lá todo santo dia, de restauração da Bernardo Mascarenhas. O Passaglia, que era o arquiteto que fez todo o projeto, especialista em Luiz Alberto Passaglia, arquiteto de carreira da Prefeitura, de Plan, e o Fernando Mendonça, que era um engenheiro que cuidava da obra propriamente. Os dois constantemente quase se batendo o conflito entre engenheiro e arquiteto, né, naturalmente. Mas... Eu sei que é hora da Gilson perguntar, mas eu tenho que perguntar, né? Essa relação sua com o Tarcísio, e nós estamos falando da mesma época que a gente também tinha Margarida nesse governo, né? Porque Margarida Salomão, que hoje é prefeita de Juiz de Fora, e Custódio Matos foram secretários do Tarcísio Delgado. E depois os três, cada um foi para um lado. A Margarida era secretária de administração, eu era diretor do IPLAN, o equivalente ao planejamento, como eu disse, e essa administração foi notável, porque tinha muitas pessoas jovens, de grande qualificação. O Reginaldo Arcuri depois fez uma carreira brilhante, né? Era o secretário, era o da Funalfa, o Marcos Ropchitz, secretário de Transportes, o professor Romão, secretário de Educação, o Marcos Pestana era vereador, líder do governo, e nós éramos, o Zaguinha, irmão do Tarcísio, era da MAC, e o Tarcísio formou nessa gestão um grupo que eu considero muito análogo ao que o Itamar fez na sua primeira administração. Ele deu uma rejuvenescida, uma renovação na administração municipal e na própria política de Juiz de Fora. Os dois fizeram esse papel. Mas, só para não deixar também sem lembrança do meu legado de 8 anos, que legado, eu diria, serviços prestados, às vezes eu vinha de Belo Horizonte e falando, vindo da Zona Norte. Aí vem Mercedes-Benz, porque eu tinha uma outra ênfase, a ênfase de ver a cidade como um sistema econômico e não só uma coisa de repartição pública. Para a cidade desenvolver, você precisa ter emprego, você precisa ter renda. Então, eu dei muita prioridade nessa questão de atração de investimentos. Aí tem a Mercedes, aí do lado da Mercedes tem começa a falar de outras coisas, né? Tem um loteamento que acho que nós achamos uma solução muito boa, porque tinha que tirar umas casas que estavam a parte que da Mercedes, nós fizemos um loteamento, indenizamos as pessoas com lote e com dinheiro para conseguir as casas. Então, aquele o bairro Novo Triunfo que tem lá em cima. Então, você segue mais um pouco adiante, tem aquela fábrica de estrutura metálica, como é que chama? Fugiu agora. Grange.
Logo à direita. Não vou me lembrar, mas... Esqueci. É uma fábrica, tem 600 empregados. Codeme. Tem essa fábrica, aí entra na Avenida JK. Hoje é impensável. Quando eu entrei na administração, na primeira administração, a Avenida JK era uma pista só, sem acostamento. Corredor da morte. Sem acostamento e sem iluminação. É impensável isso hoje. A tribuna chamava de Corredor da Morte. Antes, ou entrando na JK, à direita, a Vila Esperança. A Vila Esperança, quando eu entrei na administração, sucedendo ao Bejanne, era uma invasão. As pessoas tinham cerca de 300 famílias vivendo num morro, no barro, em lona preta, barraca de lona preta, sem água, sem esgoto. Imagina a situação, 300 famílias. O Bejanne incentivou a invasão e as pessoas estavam lá nessa situação. Eu consegui, na época o Fernando Henrique era presidente da República, eu consegui um financiamento para construir, beneficiando aquelas pessoas que já estavam lá, a construção daquela que hoje é um bairro inteiro, com casa, com água, com esgoto, com iluminação pública, com rua, calçada, que depois eu asfaltei na segunda administração. E na segunda administração, nesse bairro, eu construí uma creche e uma unidade do Prado Curumim, beneficiando aquelas pessoas também com área social. Então, vai seguindo. Tem a política habitacional, que é uma das coisas que mais me deu satisfação na segunda administração. Nós construímos mais casas no programa Minha Casa Minha Vida do que Belo Horizonte. Entre casas que eu entreguei, casas que eu deixei pronta, quase pronta e foram entregues logo em seguida, foram 3.000 casas. Bairros inteiros, Nova Germânia e... Parque das Águas, não? Parque das Águas. Construídos juntos. São 2 bairros inteiros. E ali foram construídas casas, rede de água pluvial, escola, creche, energia solar. Então, as pessoas pagavam 500, 600 reais de aluguel, entraram numa casa e pagava 50 de prestação, com a economia, só a economia de energia já pagava a prestação da casa. E veja bem, a maior escola municipal, salvo engano, é a que eu construí lá. Não fui eu que inaugurei, mas fui eu que construí. E uma creche, quer dizer, a pessoa mora num bairro, num lugar privilegiado, até a vista é linda, principalmente no Nova Germânia, num lugar privilegiado, com creche, escola municipal, no mesmo bairro. Essa, eu acho que é um reflexo da questão da integração, da verdadeiro privilégio para as pessoas que mais precisam, porque quem recebia a casa era prioridade. Seleção pública, as pessoas se inscreveram na Bernardo Mascarenhas, 60 computadores para as pessoas se inscrever, dentre as qualificadas, sorteio, com mais pontos para mãe solteira, para número de filhos, mãe sozinha, não necessariamente solteira, mãe sozinha, número de filhos. Eu tenho muita coisa para falar e eu não quero dar essa noção de legado, quero dizer das minhas emoções, do que ficou na minha memória. O Nova Germânia eu me lembro, eu lembro que fomos como jornalistas em ônibus lá para conhecer o que era uma novidade na cidade, um bairro inteiro. Né? Agora, como é que eu fazia? O que eu fazia? Eu pegava terreno da prefeitura, aquilo lá era uma fazenda da prefeitura que só consumia dinheiro. Então, eu pegava terreno da prefeitura, doava para o programa e pegava... tive um excelente relacionamento com o superintendente da Caixa aqui, em Juiz de Fora, e tanto que não construí mais casas que Belo Horizonte. Agora, eu quero falar de emoção. Outra emoção da minha vida, essa eu vou levar, ninguém tira. Central, Cine Teatro Central. Que nós conseguimos no governo Itamar Franco, com o ministro Murilo Ringel, da Educação, conseguimos dinheiro para comprar dos proprietários
dos proprietários do cinema que queriam demolir para construir uma galeria. Você imagina? Eu consegui, com o Itamar e com o professor Murilo, os recursos que foram destinados à universidade para ter a propriedade, para poder transferir o dinheiro do MEC para a universidade e conseguir, aí como prefeito mesmo, conseguir com autoridades federais, principalmente com o ministro Serjão das Comunicações e com o Djalma Moraes, conseguimos recursos para a restauração. Então, aquilo que ia ser demolido é hoje um patrimônio para sempre da cidade. Eu não quero ficar assim... Mas eu quero lembrar uma coisa, posso? Eu não sei se você lembra, mas eu escutei uma frase do Custódio uma vez, no segundo mandato dele como prefeito, que me marcou profundamente. Juiz de Fora estava correndo o risco de ter um surto de dengue. E você fez uma reunião com representantes de vários setores da prefeitura e falou assim: eu posso não fazer mais nada, não conseguir mais nada até o final do meu mandato, mas eu não quero que mais ninguém morra nessa cidade com dengue. E sabe o que nós fizemos? Aí é o prefeito, o trabalho adorável de ser prefeito. Ela falou isso, tem um problema, eu tenho o teste de Olira, que mede a infecção pelo Aedes aegypti, né? E que é uma espécie de antevisão do problema que você vai ter na frente. Mede por moradias, né? Mede assim, por amostragem, qual o nível de infecção. Se a infecção está muito alta, significa que você vai ter uma grande epidemia na frente. Na época, eu me lembro direitinho, vendo TV, Jornal Nacional, tinha uma epidemia de dengue em Rio Branco, capital do Acre. Aí eu fui ver o Lira de Rio Branco, lá já estava na epidemia. O Lira de Rio Branco era menor que o de Juiz de Fora. Aí o que nós fizemos? Aí entra o trabalho do gerente, do prefeito. Não é a antevisão, é o problema de hoje. Nós fizemos uma reunião com todos os secretários, mobilizamos todos os recursos que a prefeitura tinha, caminhões da Secretaria de Obras, caminhões do DENLUB, caminhões da CESAMA, contratamos, depois eu vou dar um detalhe sobre isso, contratamos uma empresa para fazer capina, um esforço excepcional de capina, e fizemos mutirões com campanha de comunicação social, mutirões para as pessoas colocarem do lado de fora pneus, vasos, tudo que era imprestável e que estava estimulando a reprodução do Aedes aegypti. E fizemos vários esforços desse tipo, de maneira que superamos a crise. O que restou de mim? Você estava nos percalços das poucas mágoas que a gente acaba guardando dentro do mar de coisas bonitas e gratificantes, que eu respondi até pouco tempo uma ação de improbidade pública, improbidade administrativa, e uma ação no Tribunal de Contas da União, porque contratamos essa mão de obra particular terceirizada em caráter excepcional por 90 dias para fazer capina, porque a alegação é de que a prefeitura tinha no DENLUB profissionais que realmente têm e realmente fazem. Só que eles fazem um ano inteiro uma capina quase estética. E eu precisava de uma capina de prevenção, de uma campanha de saúde pública. Aí, por ironia, nós ganhamos o prêmio de melhor iniciativa na área de saúde da Associação Mineira de Municípios no Congresso Mineiro de Municípios, pela mesma iniciativa que eu respondi até um ano atrás, respondi uma ação de improbidade. Vamos para a nossa última pergunta antes de terminar esse bloco, hein? Você falou aí duas coisas, saudade e mágoa, né? Saudade do tempo que você era prefeito, das coisas que podiam ser feitas, né? Você é um administrador a vida inteira, né? Na vida pública. E mágoa, né? Por essas questões da improbidade, essas coisas que acabam acontecendo. Mas você tem mágoa também de você não ter sido reeleito, Custódio, em 2012? Né? Você fez uma boa administração, né? Eu li até uma entrevista na época, tinham vários candidatos, mas assim, você fazia uma boa administração e acho que você esperava ser reeleito, né? Não sei, eu estou aqui perguntando 11 anos depois, né? Eu só gostaria de fazer um pequeno registro antes de... o que eu falei aqui, eu podia não falar em legado, só para dizer uma outra coisa. Tem muita coisa importante, eu não vou falar, não, porque senão ficar fazendo como se eu estivesse fazendo campanha. Fala sim, fala sim. Não, eu quero voltar a essa questão que é muito importante. Eu me lembro
que eu falava com amigos meus, colegas de administração, secretários, que vinham com essa questão, pô, mas o povo é injusto, o povo não sei, você fez o pegou, lembro que eu sucedi 2 vezes o Bejane, e o Bejane tinha enfrentado processo, estava preso quando eu entrei na prefeitura. Renunciou então eu peguei uma prefeitura completamente desestruturada. O Zé Eduardo tinha feito um esforço, mas de 3 meses, totalmente desestruturada, partindo quase da estaca zero. Eu vou te falar o que eu falava à época e que eu penso hoje, ainda de maneira mais firme. Uma frase do Mário Covas. É que assim, o povo quase nunca erra. E se erra, a culpa é das lideranças. O cidadão, quando vai votar para prefeito, para governador, para presidente da República, não para deputado, como eu já disse, mas quando ele vai votar para prefeito, que é o nosso caso aqui, ele tem lá 4, 5 candidatos, ele fica olhando na televisão, fica ouvindo o vizinho, fica conversando, e ele toma uma decisão pessoal. Raramente se deixa influenciar ou não toma uma decisão. Agora, ele tem uma qualidade, uma densidade de informações diferente da nossa. Cabe a nós mostrar para ele, se nós somos convencidos de que somos melhores, cabe a nós, como tarefa política também, né? Não é só administrativa, convencê-lo de que você fez e poderá fazer mais do que os outros adversários. Então, se eu não conseguir passar essa noção, eu atribuo mais a responsabilidade a mim próprio do que ao eleitor. E não estou querendo ser assim paternalista, porque a minha explicação tem sutilezas. E eu reconheço os meus defeitos. Quando eu resolvi candidatar a segunda vez não, nessa segunda eleição, eu estava numa situação confortável. Eu era secretário de Desenvolvimento Social do Estado. Sim. E com mandato de deputado federal. Eu tinha duas proteções, 2 coisas. Eu era secretário bem-sucedido de um governo muito bem-sucedido, que era o governo do Aécio, o segundo governo do Aécio, um governo muitíssimo bem-sucedido. Eu era secretário prestigiado, criei o Poupança Jovem. Desenvolvimento social, né? Criei o Poupança Jovem, criei o projeto Travessia, que foi importantíssimo para o norte de Minas e Jequitinhonha, me sentindo super bem no trabalho. E tinha um mandato, se fosse demitido, quisesse sair, era deputado federal. Por que eu resolvi ser candidato? Porque mas eu não falo, eu não vou ser candidato a mais nada, estou falando porque você está me perguntando, eu estou falando o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Porque eu tinha um sentimento de dever. Na proporção que a cidade estava avacalhada, em situação ruim, eu sentia que eu podia ajudar e tinha que propor ajuda. Mas eu tomei uma decisão petulante. Hoje vejo que reflete a situação do momento, as suas emoções daquele momento. Eu resolvi assim, eu vou fazer o que é certo. É quase como se a política, a atividade política do cargo de prefeito, eu achasse que ficaria em segundo plano. Eu vou fazer uma administração assim, com tudo certo. E me dediquei profundamente, quase como um técnico, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Sim. Quase como um técnico, a montar, porque a cidade estava demolida, a administração pública, não a cidade, estava demolida. E aí eu volto no legado. Hoje, está em obra o viaduto, hoje, passados 13 anos que eu saí da prefeitura, está em obra o viaduto da Beira de Constant, como o Almes inaugurou, acho que o Almes inaugurou do Tupinambás, esses viadutos todos foram gerados por projetos e dinheiro obtido naquela administração, junto com o MRS e o DENIT, aliás, o diretor do DENIT com quem eu assinei o convênio, é hoje o governador de São Paulo.
Tarcísio. Ele uma vez me deixou esperando o gabinete dele de 1 às 6h30 da tarde para me atender, mas atendeu. Custódio conta no próximo bloco. A gente vai aí para o último bloco do nosso JF Entrevista. Espera aí um pouquinho e a gente já volta. Até já. Estamos de volta para o nosso último bloco do JF Entrevista, em que a gente conversa com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos, e com a gente aqui também para participar dessa entrevista, a jornalista e pesquisadora Gilze Bara. Custódio, ótimo, né? Conversar, você é bom de papo, né, Custódio? O assunto e as entrevistadoras também ajudam demais. Ô Custódio, vamos começar, né, voltando lá um pouco na sua vida. Você militou no MDB e é um dos fundadores do PSDB. Como é que você acompanha hoje, né, a política? Você não está mais no PSDB. Conta um pouco o que aconteceu aí. Como é que você vê ainda os tucanos? Quem que te inspirou? Acho que você fala um pouco de Fernando Henrique também, né, que vem depois, né, que você vem muito antes também. Fala um pouquinho disso aí, de como é que foi MDB e PSDB na sua vida e hoje como é que você vê isso? Como eu disse na nossa primeiro bloco, né, eu sempre tive uma vocação desde adolescente para a política, que começou a ganhar contornos mais práticos, mais militantes, quando eu entrei na universidade, na Faculdade de Direito. Você chegou a ser de DCE, de DA? Vou contar aqui a história. É muita história para contar. Mas aí eu entrei vindo, pra você entender, eu estudei no Colégio Militar 6 anos, interno, em Belo Horizonte. Só fiz o último ano aqui em Juiz de Fora porque eu não queria fazer carreira militar, contra a vontade do meu pai, que queria que eu fosse de qualquer maneira, ele era bravo. Eu vim para Juiz de Fora, eu estudei na academia o último ano e fiz o vestibular para a Faculdade de Direito. Entrando na Faculdade de Direito, eu tinha uma visão muito da minha origem, né? Um grande interesse por política, um grande interesse. Me lembro como se fosse hoje os debates que eu assistia, adolescente, entre Roberto Campos e Carlos Lacerda. Aquilo me prendia. Eu falava, é isso que me interessa. Mas na Faculdade de Direito, eu era amigo da turma do esporte, do futebol. E tinha a turma dita de esquerda. E o Marcos Moreira, o advogado, era presidente, foi meu colega de infância, sim, primário. E quando eu entrei na faculdade, ele era presidente do DA. Me convidou para ser secretário de Cultura do DA. Eu fui. No ano seguinte, eu fui candidato a presidente do DA. Contra, vocês, ou talvez os telespectadores não se lembrem mais, mas vocês vão se lembrar, contra um grande amigo meu, com quem eu tinha estudado junto para o vestibular, que era pseudamente o representante da esquerda, e, portanto, me julgando para a direita. Mais para a direita. O candidato era Márcio Augusto Oliveira. Márcio Augusto, radialista? Saudoso Márcio Augusto Oliveira, meu amigo. Quando estamos juntos, pessoal. Márcio Augusto, candidato da esquerda, e eu, candidato da direita. Perdi a eleição.
24 votos de diferença, perdi a eleição, e que essas acontecimentos que mudam completamente sua vida. Se eu tivesse ganho a eleição, eu teria cumprido o mandato, teria ficado de fora. E no ano seguinte, eu fui, no final desse ano mesmo, eu fui participar como representante do IDEA num seminário no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu vi no painel do edifício da Fundação, Escola Brasileira de Administração Pública, mas isso que eu queria estudar. Nem sabia que existia esse curso. Resultado, fiz vestibular, passei, pedi transferência da Faculdade de Direito para o Rio, fiz ao mesmo tempo Direito à noite na UERJ e Administração Pública de manhã, e a minha vida mudou completamente a partir daí, porque depois eu fui para Brasília. Bom, mas voltando à sua pergunta. Aí, na faculdade, o que eles me achavam de direita, eu já estava, por conta própria, não por influência de ninguém, por conta própria, me transformando num militante de esquerda, lendo só livros assim, de marxistas. Não tinha competência para ler Marx, mas de marxistas, só ler opinião, assim, torcendo na guerra, na época da guerra, na guerrilha urbana, torcendo, e eu me tornei assim, Nós estamos falando do período da ditadura, né? Isso! Me tornei simpatizante do Partidão, e o pessoal achando que eu era de... Bom, aí eu entrei no MDB, nesse contexto, aquela discussão que eu falei, falei na conversa anterior, aqui no Fora do Ar, que havia duas correntes da esquerda, dos estudantes. Uma que era liderada pelo Paulo Delgado, que era principalmente sob a influência dos trotskistas, né? Não havia PT, que achava que não devíamos participar das eleições, que isso era uma mistificação, era uma enganação, eleição era coisa de burguês, e havia aqueles outros que achavam que devíamos participar, com candidatos mais à esquerda no MDB. Aí nós ingressamos no MDB, essa turma que não quis participar fundou mais tarde o PT, e nós continuamos essa turma que depois fez campanha para o Tarcísio, como grupo, esse grupo todo que eu mencionei aqui, mais os próprios militantes do grupo do Tarcísio, propriamente dito, nós fizemos um conglomerado político aí e fizemos campanha para o Tarcísio. Eu trabalhei no programa de governo, o Tarcísio, Margarida trabalhou, Romão trabalhou, Marcos Lopes, Reginaldo, todos trabalhamos no programa de governo. Eu morava em Brasília. Então, eu tirei férias para participar dos últimos 15 dias da campanha aqui. Mais tarde, eu vou poupar detalhes, mais tarde o Tarcísio, eleito, me convida para ser diretor do IPLAN. Eu peço licença do meu trabalho, porque eu não podia requisitar, porque era o governo ditadura e a prefeitura é MDB. Eu pedi licença do meu trabalho, no IPEA, no Ministério do Planejamento, e vim ser diretor do IPLAN. E aí minha história de vida muda por circunstâncias, não vai dar tempo de a gente contar aqui, por circunstâncias várias. Esse grupo todo, que era um subgrupo dentro do grupo do Tarcísio, a Margarida era de outro grupo, dentro da administração, uma convivência super amigável, não havia mais tendências políticas diferentes. Esse grupo depois funda o PSDB, pedimos o Tarcísio para liderar esse esforço, o Tarcísio não quis, achava que era um erro a fundação do PSDB. Nós fomos PSDB, depois na eleição de 88, aí também é outra história política, nós queríamos apoiar, eu era candidato, se tivesse o apoio do Tarcísio. Não tendo, queríamos apoiar o candidato do Tarcísio. Mas houve um problema na convenção do MDB que recusou, a convenção do MDB recusou a coligação com o PSDB. Nós tínhamos dois vereadores, Ivan de Castro e Marcos Pestana. Como eles, e não tínhamos chapa, se eles recusando, não permitia que os vereadores tivessem qualquer chance de ser eleito. Aí o PSDB resolveu lançar a candidatura própria. Eu morava em Brasília, estava hospedado na casa da minha mãe, uma casa de 3 quartos, eu, mulher
e 2 filhos. Eu, a Meire e 2 crianças. Aí, o Ruth Arger disse que era candidato, recusa na última hora, Pestana recusa na última hora. Você teve que se candidatar. Me convenceram a enfrentar, sem nenhuma chance, sem nenhum dinheiro, sem possibilidade nenhuma. A Meire, uma mulher, verdade, chorava, queria de jeito nenhum. Mas fui. Fiz uma campanha legal, não ganhei, mas fiz uma campanha legal, que teve consequências que se mostraram depois negativas na minha campanha, mas o resultado da eleição. Uhum. Mas aí, na eleição seguinte, eu me elegi deputado estadual. Você já esteve no Legislativo e no Executivo. Se sentiu mais à vontade em qual? No Executivo, sem sombra de dúvida. Eu sou um político de formação técnica e sou uma pessoa que gosta de fazer coisas. Gosto de ver o problema e tentar correr atrás da solução e ir até o final. No Legislativo, mesmo se o Legislativo brasileiro não tivesse as agruras e os defeitos que tem, lá tudo é muito papel, muito palavra, muito teatro, né? Independente de qualquer parlamento, tem muito teatro. O que você vê é mais teatro, porque tudo se resolve fora daquele teatro. O que você vê no plenário, tudo se resolve nas reuniões daqueles que realmente mandam, que são os líderes, que determinam a pauta e muitas vezes determinam como ela vai ser votada e qual vai ser o resultado. Raramente há alguma surpresa. E no Executivo, não. O que eu via a Vila Melo Reis com pessoas, eu estou falando de outra, né? Da Nova Germânia que você está falando? Não, na Vila Melo Reis, da primeira gestão. Teve uma estação de chuvas que várias casas desabaram lá em Santa Cruz. Chamava antigamente de Pé Roxo, na época do Melo. Eu vi lá, eu consegui um dinheiro, nós entramos casa por casa, fizemos contenção de encosta na casa das pessoas, contenção, muro de arrimo dentro da casa das pessoas. Você vê projeto habitacional, você vê pessoa que morava num barraco, pagando 400, 500 reais de aluguel, morando numa casa própria, legalzinho, que pode ampliar depois. Isso é extremamente realizador. Pode não ficar a lembrança, mas está na minha lembrança. E como é que você acompanha hoje, né? Quem é o custódio hoje? Largou a política, acompanha a política local, acompanha o filho, né? O Rodrigo foi presidente dessa casa, né? Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Como é que você lida com a política hoje? Eu só vou abandonar a política e o meu interesse por política o dia que eu estiver lá no Parque da Saudade. A minha família tem lá os meus pais estão enterrados lá, meus irmãos. Porque é imanente à minha pessoa. Não a política como jogo de poder, a política como instrumento de fazer coisas coletivas. Tem gente que tem vocação para médico, outro para engenheiro, outro para dentista, outro para pedreiro. A minha vocação é essa, vocação, vontade. Então, o meu interesse pela atividade política, a minha ânsia de ver as coisas no rumo certo, beneficiando a maioria, diminuindo a desigualdade social, melhorando o grau a intensidade da democracia, isso não vou perder nunca. Agora, evidentemente, tudo na vida tem início, tem meio e tem fim, né? Eu sinto, não deu tempo para a gente discutir aqui, as coisas mudaram muito, a maneira. Eu fiz política. Com as redes sociais. Eu fiz política. Eu fazia campanha na Vila Olavo Costa, entrando de casa em casa, cumprimentando as pessoas. Eu ia para o bairro Santa Cruz, subia rua por rua, todo mundo que cruzava, todo mundo chegava na calçada, eu conversava, deixava um panfletinho. Assim que. Hoje isso não é mais possível. A Gil está colocando a questão das redes, né? Não é mais possível. E não, tem alguma coisa errada nisso? Não. É evolução. Só que é o ciclo da vida. Eu fui criado, educado, treinado e tive experiência num sistema. Esse sistema tem grande evolução. As redes sociais
mudaram radicalmente a natureza, muito mais que o processo eleitoral, a natureza da política, com implicações que nós não somos capazes de prever ainda. É que a gente já falou aqui, as transformações sociais são muito mais lentas que as econômicas e tecnológicas. Então, tudo mudou muito. Eu agora sou aficionado também do TikTok, estou aprendendo essa linguagem, vendo o que há de maravilhoso e o que há de extremamente perigoso. Agora, a tecnologia, ela é um instrumento. Nós é que vamos fazer o uso adequado ou inadequado dela. Agora estão falando de inteligência artificial, como se vamos combater a inteligência artificial. Isso não existe. Isso é uma conquista tecnológica. Vamos fazer, vai dar certo ou vai dar errado? O Marx tem uma frase, eu não li no original, mas é atribuída ao Marx, que diz que o homem não cria problemas que não é capaz de resolver. Então, tudo vai se resolver. A única coisa, talvez, é o meu teorema, meu problema, o enigma que eu me vejo e que eu acho que nós todos nos vemos, o que eu vejo com grande preocupação é que não está havendo no caso da política, eu acho essencial, eu não estou vendo uma renovação de interesse. Isso eu vejo com grande preocupação. Eu entrei na militância política com 18 anos, e na minha geração isso foi comum, em gerações posteriores. E não é a renovação pela renovação, eu até fui vítima desse slogan, a renovação insossa, né? Eu fui vítima disso na minha eleição. Mas é a questão do interesse, do projeto de mudar a civilização a cidade que a gente muda. É aqui que nós somos relevantes. É aqui em Juiz de Fora, é aqui que você pode ajudar as pessoas. E ajudando as pessoas aqui, você está ajudando o Brasil, você está ajudando o mundo. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo estourado. Foi um bate-papo ótimo, aprendemos muito, né, Gilze? Muito, muito. Muito obrigada por sua disponibilidade. Espero que você volte, né, que a gente tem outros assuntos. Eu não me senti fazendo um programa de televisão, eu senti uma conversa com pessoas muito inteligentes e agradáveis. Foi muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Por sua participação. A gente vai ficando por aqui. Esse é o JF Entrevista. Na semana que vem, a gente volta. Um grande abraço e até lá.